Olha só, vamos falar de economia, uma notícia ruim aí para a economia do Brasil. A agência de classificação de risco, Standard & Poor's, rebaixou ontem à noite a nota de crédito do Brasil de BB para BB-. Com isso, o rating do país está agora 3 degraus abaixo do chamado grau de investimento. Na justificativa para a decisão, a agência apontou como uma das principais fraquezas do Brasil o atraso na aprovação de medidas fiscais que reequilibrem as contas públicas. O rebaixamento já era esperado por uma parte do mercado, né, em razão das dificuldades do governo para aprovar a reforma da Previdência. Após o anúncio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lamentou que o Congresso não tenha aprovado a proposta até agora. Ô Vera, começo com você. É um duro golpe aí pro governo Temer? A Bolsa, por exemplo, já caiu depois da decisão, enfim. Que análise você faz? Pois é, Patrick, embora essa coisa da análise aí das agências de rating, ou seja, as agências de avaliação de risco internacionais, não tenha muito impacto no dia a dia das pessoas, seja meio javanês para a maioria das pessoas, isso tem sim um peso para o país, tem sim um peso para o governo, porque são essas notas, são essas avaliações das agências que determinam os investimentos, principalmente os investimentos internacionais dentro do Brasil. Determinam também o comportamento dos investidores aqui dentro. E esse rebaixamento, neste momento, significa que a Standard & Poor's, que é a primeira a fazer uma avaliação em 2018, entende que o Brasil não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência. É este o ponto fulcral da análise que faz a Standard & Poor's. O Brasil não vai conseguir, apesar dos esforços do governo. Então, isso tem sim um impacto. Tem um impacto nessa mobilização do governo sobre o Congresso, tem impacto imediato nos investimentos, nessas cotações, nos índices em bolsa, dólar, etc, etc. E tem um impacto, por exemplo, político, para pretensões como a do Henrique Meirelles, que era quem estava negociando diretamente com a Standard & Poor's e as outras agências, e sofre um revés bem pesado, sofre uma derrota. Ele chegou a se reunir com os representantes das agências para argumentar que o Brasil estava fazendo um esforço fiscal, que tinha conseguido cumprir a meta e ainda economizar um pouquinho em relação àquele déficit monstruoso que era a meta fiscal, mas tudo isso não foi considerado. A agência entendeu que o esforço não é o suficiente para o ajuste. Acho que pode ter contribuído para isso também a lambança que o governo fez no início do ano com a questão da regra de ouro, discutindo a mudança de um importante instrumento de controle fiscal em meio à negociação da reforma da Previdência. Então, para o Brasil é um revés, para o governo é um revés na votação da reforma da Previdência e para o Meirelles é uma derrota política bem considerável. Como é que você vê essa notícia péssima para a economia, Andreasa? A notícia é ruim, Patrick Santos, e como a Vera disse, assunto encerrado, há um impacto. Ponto final. Mas eu acho que se superestima em excesso a importância desses ratings, desses rankings, dessas avaliações de agências internacionais. Se a gente lê os relatórios ou o que se torna público da análise, verifica que em termos de análise política, de conhecimento da vida pública no Brasil, sofrível. Esse é um caso. É verdade que tem a crise, e a crise é paralisante, a reforma da Previdência já teria acontecido, a perspectiva eleitoral e a incerteza decorrente da posição do Lula, mas não há nenhum motivo para se apostar, como a Standard & Poor's faz, na possibilidade de ascensão de um outsider. Essa é a menor possibilidade. A maior possibilidade, aquela que daria estabilidade à sua cotação, é que o establishment vença. E está claro que essa agência torce pelo establishment. Está evidente. Dito isso, né, a fraqueza, a pobreza, a meu ver, a precariedade da análise política dos especialistas dessa agência, o rebaixamento é, como dito, péssimo para o Henrique Meirelles, porque, como Vera disse, ele se lançou publicamente, e isso fazia parte de sua campanha, de sua pré-campanha presidencial, se lançou
a campo para resolver o problema e não conseguiu. Por outro lado, me parece bom para a reforma da Previdência. O índice cai, há o rebaixamento porque a reforma não foi feita, não se identifica condições para a reforma. Mas, uma vez havida a queda, é pressão sobre o parlamento. É pressão sobre os deputados para que votem a reforma da Previdência. Vamos ver. E você, Madu, que leitura você faz aí do rebaixamento da nota e, claro, a partir da leitura também da Vera e do Andreasa? Não, Andreasa, o capitalismo internacional, os mercados, eles não torcem para a manutenção do establishment brasileiro, se é que você se refere como establishment, esse poder que está aí, né? Essa estrutura de poder, né, que o Padilha, hoje não esqueci, hein, Vera, chama de o sistema, ele se mostra já absolutamente anacrônico e disfuncional, precisa ser substituído. O sistema de funcionamento do poder no Brasil, ele não se adequa às normas do capitalismo contemporâneo, da economia de mercado contemporâneo. Por isso mesmo, o Standard & Poor's e todas as agências de risco que fazem esse tipo de avaliação, quando você faz um downgrade, quando você baixa, né, você está aumentando justamente o risco nesse país. Ou seja, o grau de incerteza que se tem sobre o Brasil é muito grande. Realmente, quem disser para você ou para mim, ou qualquer um que sabe o que vai acontecer no Brasil, é porque não entende patavina do país. A gente não tem condição, e eu sou também empreendedor, um país em que você não tem condição de prever o que vai acontecer nos próximos 3 meses. Aliás, você não tem condição de prever direito o que vai acontecer agora no dia 24 de janeiro. Então, o risco é total. E isso se dá porque o sistema de funcionamento desse país é inadequado. O fato da reforma da Previdência não ter sido aprovada até agora, ou não ser aprovada, é só um sintoma de como está danificada a economia brasileira. É como eu já venho repetindo aqui, está ficando até chato, as pessoas, é um auto-engano achar que está havendo uma recuperação da economia, é bobagem, pessoal. Isso se tem dado através da poupança, não, perdão, de botar dinheiro na economia para aumentar o consumo. Isso não é autossustentável, isso não funciona do ponto de vista da economia, isso não faz a economia sair do buraco como tal. O Brasil precisa de investimento. Para ver investimento, nós precisamos de reformas profundas na nossa estrutura, seja política, seja econômica, tributária, fiscal, legal. O Brasil é um troço atrasado dentro do mundo. O Brasil, ele está completamente fora de esquadro. É por isso que acontece isso. O que determina se a gente vai recuperar ou não a credibilidade internacional é para onde for, por exemplo, a Operação Lava Jato. É para onde a gente tem que trocar esse establishment aí, esse Brasil de Sarney, de Temer, de Lula, de Dilma, de Renan Calheiros, de Collor, dessa Jader Barbalho. Isso não funciona mais, não é nem no Brasil não, pessoal, é no mundo. Essas pessoas, elas são monstrengos, zumbis no mundo contemporâneo. Como essas pessoas entendem o mundo, não funciona mais. Elas têm que ser substituídas, trocadas. Agora, ninguém larga o osso fácil, claro. O poder é assim mesmo. Essa é a nossa grande dificuldade. Concluindo, como queríamos demonstrar, esse é o nosso buraco, estamos aí, não adianta querer fugir, mentir para nós mesmos que estamos saindo da crise, não estamos. Fala, Vera. Se preparem. Eu acho que tem aí vários pontos e nem todos eles dizem respeito diretamente à decisão da Standard & Poor's de rebaixar o grau do Brasil. Eu acho que a Operação Lava Jato, neste momento, passa ao largo disso, porque ela está sendo tocada. Eu acho que as agências têm já isso precificado. É um momento agudo em que a corrupção interferiu na avaliação externa sobre a capacidade do Brasil se recuperar economicamente. Foi aquele em que a Petrobras quase veio a debacle, em que as ações da petroleira brasileira flutuaram muito. Eu acho que isso já está mais ou menos equacionado na conta desse pessoal. O que está sendo levado... E eu acho que para superar esse estado de coisas que o Madureira descreveu, Jader Barbalho, etc., a gente tem uma eleição em outubro. Não tem outro caminho que não seja a eleição e não vai ser superado de uma vez. Então... acho que as coisas são um pouco diferentes. O que a agência está analisando neste momento
é se o Brasil tem capacidade de fazer essas tais reformas profundas. Além da Previdência, tem outras a serem feitas, mas tem essa da Previdência batendo a porta, com data marcada e que é necessária porque tem uma conta explodindo já está explodindo. Então, eu acho que o risco é que esta decisão da Standard & Poor's seja seguida pelas outras agências. Necessariamente será. Estava todo mundo meio de stand-by esperando para ver se o Brasil dava amostras de que vai votar a reforma da Previdência. E quanto a isso ter algum peso para pressionar os nossos digníssimos deputados a votar, eu acho que é zero. Porque eu acho que eles se pautam por questões muito mais comezinhas e muito mais, que dizem respeito muito mais ao seu próprio interesse, que é o eleitoral, do que pela imagem que o Brasil está tendo como uma nação apta ou não a receber investimentos lá fora. Então, eu acho que não vai ajudar o governo a conseguir os 308 votos e, no entanto, vai atrapalhar nesses outros aspectos aí que são imediatamente ligados à capacidade do Brasil obter novos investimentos. Fala, Andreasa. O Madhu descreveu muito bem o estado das coisas e aquilo que nós almejamos. No entanto, essas agências me parecem não estar sequer minimamente preocupadas com a vida política do Brasil, né? Ou se é o Sarney, se é o Renan, se é o Lula, se é a Dilma. Eles querem saber objetivamente se a reforma será feita. É isso, se haverá condições para investimento no Brasil, se a dívida pública será controlada, se o Brasil enfrentará o seu drama fiscal. Isso. A nossa vida política aqui não interessa nada a eles. E é por isso que eu queria chamar a atenção para um componente político evidente que, não estando nem aí para o Brasil, essas agências não querem interferir na nossa vida política, né? Não tem um componente político, uma intenção política no lançamento desse relatório. Não se trata disso. Mas existe o uso, a exploração, a instrumentalização desse rebaixamento. E aí eu quero chamar a atenção do ouvinte. Esse rebaixamento é para a herança dos governos petistas. O Brasil está sendo rebaixado hoje, tendo a sua economia, o grau de investimento rebaixado hoje, como herança da barbárie dos 13 anos de Lula e Dilma no poder. Não só. Foi a barbárie. Não, sim, foi sim. Não. Depois vocês falam. Foi fundamentalmente em decorrência do estado de coisas gerado pela pior administração da economia brasileira, feita por Lula e Dilma, que se chegou a esse estado de coisas. Agora, tá? Com todos os defeitos que tem, e são muitos, a economia está nos trilhos. Há uma tentativa de recuperação. Os índices todos do governo Temer são melhores do que os dos governos anteriores, do governo Dilma. A recuperação é evidente. Agora, nós estávamos no fundo do poço, numa recessão como não se via, uma recessão sem precedentes. É evidente, como disse o Madhu, que essa recuperação é diferente. É lenta, é difícil, mas ela está acontecendo. Então, a contribuição do governo Temer, objetivamente, existe, mas é pequena. Essa culpa é dos governos petistas. Já passo para você, Vera. Vamos ver, o Madhu tá chamando. Você não vê assim do que disse o Andreasa, Madhu? Eu vi que você não estava concordando. Eu discordo um pouco do Andreasa o seguinte, eu acho que, eu vou usar o meu lado de engenheiro, mas a economia é a primeira derivada da vida política. É evidente que todos esses institutos de avaliação de risco, inclusive um que ele não quantifica, ele é mais qualitativo, que eu gosto muito das análises, é o Grupo Eurásia, com certeza o Andreasa deve conhecer, que faz análise. Eminentemente, eu acho que a análise que você faz de risco de um país é a primeira análise política, porque a política ela se expressa na economia, ela se expressa nas relações da sociedade, né? Ela se expressa nas relações de troca. O problema hoje, o fulcro do problema do Brasil é justamente a nossa estrutura de poder,
né, como se organiza a sociedade brasileira em torno... Veja bem, eu não estou aqui criticando as instituições, mas quem toca essas instituições, seja o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Essas instituições fundamentais para o funcionamento da democracia estão tomadas por verdadeiras células cancerosas, né, que estão sufocando o Brasil, que deixam o Brasil inadequado. Inadequado para fazer parte da comunidade internacional. A gente está cada vez mais para trás, pessoal. Enquanto o mundo anda para frente, nós estamos para trás. Então, quando o Standard & Poor's e os outros institutos que fazem esse tipo de avaliação, eles são parâmetro para os grandes fundos internacionais, principalmente os fundos americanos, que inclusive, por questão até de estatuto, eles só podem investir investment grade. Eles só podem fazer investimentos em países ou empresas que têm AAA, Investment Grade. Esse tipo de diagnóstico, por que não vai fazer reforma política? Por que não vai fazer reforma estrutural nenhuma? Porque o Brasil é governado por um bando de pessoas absolutamente anacrônicas. Muito embora, diga-se de passagem, extremamente organizadas e controlam profundamente o aparelho de Estado, o aparelho de poder. Então essa é a situação que estamos, essa é a nossa grande encruzilhada. Aí eu digo, Vera, a Lava Jato não passa ao largo, não, porque a Lava Jato, o que vai acontecer com a Lava Jato e seus congêneres, vai determinar o que vai acontecer com a sociedade brasileira, o que vai acontecer com esse país. Ou nós vamos, de uma vez por todas, nos transformar num país em que a lei vale para todos, em que a justiça impera, né, em que todo mundo vai para a cadeia por seus crimes, ou nós vamos virar realmente o maior país da África subsaariana da América do Sul. Né? Aí também tem negócio, é óbvio que tem negócio, mas tem cada vez mais pobreza, mais miséria, mais atraso, e continua com esse velho establishment que está aí. Ô Vera, você já discordava do que dizia o Andreasa. Eu discordo um pouco de que esta decisão de hoje ainda é fruto dos governos Lula e Dilma. É lógico que, no geral, no histórico, a gente sabe o que eles legaram ao país, sabe a recessão que eles legaram, mas essa avaliação é uma avaliação já totalmente baseada nas políticas implementadas pelo Temer. Políticas com selo Temer, todas elas. O Brasil perdeu o grau de investimento em setembro de 2015, ainda sob Dilma, ainda no caos da Dilma. Foi ali que deixou de ter o investment grade e passou a estar um patamar abaixo. Depois do Temer, já foi rebaixada uma vez pela Standard & Poor's e duas pelas outras agências. Em maio, quando estourou o caso Joesley, entrou naquilo que eles chamam de atenção ali, avaliação negativa. O Brasil ficou num negócio sendo olhado que poderia baixar ainda mais de patamar. Em agosto, diante da perspectiva de se votar a reforma da Previdência, foi tirado desse cantinho do castigo. E agora teve a nota rebaixada de novo. Então, são as escolhas já do governo Temer, são as políticas já do governo Temer que estão, neste momento, sendo avaliadas. É lógico que o legado importa, é lógico que o legado atrapalha a nossa capacidade de recuperação da economia, mas eu acho que o governo tem de responder por algumas das suas escolhas, por algumas das suas dificuldades políticas e pelo fato de não conseguir andar com a reforma da Previdência, que é o principal ponto que foi levado em conta. Fala, André. Essas avaliações não tratam de governos. Elas tratam de países, de estados. São, portanto, avaliações do acumulado. É o Brasil acumulado, a gestão da sua economia e, portanto, toda a carga que incidiu sobre o governo que assumiu, e aí é preciso dizer, o PMDB fazia parte, era conivente com o governo petista, não podemos nos esquecer disso, mas o fato é que, desde que assumiu, o governo Temer conseguiu, por exemplo, o avanço do teto de gastos, muito importante, revolucionário, fundamental para o Brasil, a reforma trabalhista, muito importante, considerando ações, elas são feitas. Mas o passivo herdado da barbárie petista, eu insisto nesse ponto, é o acumulado sobre o Brasil que faz com que a avaliação caia. A Dilma teve a queda em função também do acumulado do governo do Lula, do seu parceiro, do qual foi ministra. É assim que as coisas funcionam. Não é um governo que está em questão. O governo vai ser avaliado na eleição. Ele é avaliado pelo brasileiro em teste de popularidade, pessimamente avaliado. Mas essa queda
Essa queda é da herança petista.